Cumprimentar todos os amados irmãos e irmãs, servo e serva, amigos e amigas, com a paz do nosso Senhor Salvador. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória. Pregar para pessoas que não conhecem Jesus, todos querem e precisam ser amados, independentemente de condições social ou sucesso alcançado. O vazio que sente é característico da falta de Jesus em sua vida. Pregue com compaixão, crendo que Deus vai fazer sua obra através da pregação e que Jesus vai transformar vida hoje, aqui, através da palavra do Senhor Jesus Cristo, nessa grande manhã de sexta-feira, dia 18 de julho de 2025. Eu sou o obreiro Antônio Carlos, de Governador Valadares, Minas Gerais. Obrigado, Senhor, por essa grande oportunidade de eu ter deitado com o Senhor, acordado com o Senhor, deitado com o Espírito Santo de Deus e acordado com o Espírito Santo de Deus, deitado com a potente e poderosa mão do Senhor, que nos deu um sono reparador para todo o meu ministério e para toda a minha família e para todos os meus familiares e para todos os meus amigos. Acordaram em paz, graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, servo e serva, abriremos nossas Bíblias nesse momento em Atos dos Apóstolos 7, versículo de número 58 e versículo de número 59. Expulsando da cidade, apedrejaram, e as testemunhas depuseram e seus vestidos aos pés do mancebo chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Atos dos Apóstolos 8, versículo de número 1. E também Saulo consentiu na morte dele e fez aquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos foram dispersos pela Judéia e Samaria, todos os apóstolos. Amados irmãos, todos nós sabemos quem era Saulo antes da sua conversão para Paulo, antes da sua transformação para Paulo. Saulo era um perseguidor da igreja de Cristo Jesus aqui na terra. O Saulo foi um dos maiores perseguidores dos apóstolos de Deus. Foi um perseguidor fanático, um cara que tinha um fanatismo perigoso contra as escrituras sagradas, contra o Deus vivo de Israel. Mas Paulo tinha dupla nacionalidade. O Paulo era judeu e também o Paulo tinha uma cidadania romana, porque o Paulo, ele era o tenente da guarda romana. Ele era um dos homens que tinha um poder forte diante do exército romano. E com esse poder que ele tinha, ele usava a perseguição da sua patente militar para perseguir o povo de Deus. Ele era um homem chamado Saulo, um homem muito perigoso, um homem que tinha uma resistência danada contra a existência do Cristo Jesus. Mas, amados irmãos, ele sabia quem era Cristo, ele sabia quem era Deus, ele sabia que a perseguição ao povo de Deus estava nele, porque ele conhecia o amor de Deus. Ele sabia
quem era Deus, porque o pai dele era sacerdote. O pai dele era um dos homens fortes daquela sinagoga. Paulo sabia com quem que ele estava metendo, mas não, pressentia e persistia em destruir o povo de Deus. Amados irmãos, que Deus abençoe a senhora. Isso aconteceu há mais de 3.000 anos atrás. Lá atrás, o Atos dos Apóstolos foi escrito pelo Lucas, o único escritor grego que escreveu livro na Bíblia foi Lucas. Lucas é um cara simpático, médico, entendido, conhecedor de todo o mistério de Deus. Escreveu o Atos dos Apóstolos. Amados irmãos, quando nós deparamos com a igreja primitiva lá atrás e batemos de frente com essas maldades maléficas, malíficas do apóstolo Paulo, quando nós se deparamos com essa situação, nós olhamos para dentro de hoje da nossa fé, da nossa crença, a nossa perseguição que nós sofremos hoje. Não é diferente da perseguição que foi perseguida lá atrás. Porque hoje nós somos perseguidos com palavras que ferem o nosso ego, ferem o nosso sistema psicológico e neurológico. Por que fere? Porque a humilhação é pior do que um tapa na cara. A humilhação é pior do que uns tiros. A humilhação é pior do que uma facada. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo disse lá atrás, nosso Senhor Jesus Cristo deixou bem claro lá atrás: por meu nome e por mim, pela minha obra, vocês serão perseguidos o tempo inteiro, o tempo todo vocês serão perseguidos. E o profeta, ele é rejeitado dentro da sua própria casa. Porque aquele que persegue o povo de Deus, ele conhece bem, ele sabe quem ele está perseguindo, e ele sabe por que ele está perseguindo. E o Saulo foi um dos caras que mais perseguiu o povo de Deus. Primeiro ele partiu para cima dos discípulos, tentando parar a obra de Deus. Mas a obra de Deus ninguém para. A obra de Deus ninguém para. Porque o próprio Deus diz: as portas do inferno jamais perecerá contra as forças do Deus vivo de Israel e contra as portas da minha igreja. Saulo foi lá, perseguiu Estevão, levantou, cogitou, armou e levou ele para a morte. E ainda o sinédrio completo, os governantes e sacerdotes disse: Paulo, te dou toda a autoridade. Paulo foi lá, olhou, cogitou, autorizou, esperou, viu a morte, ficou rindo. Eles pegaram as vestes de Estevão e jogaram no pé de Paulo. Paulo era o tenente da guarda romana. Ele saiu rindo, pulando, saltitando, gritando: consegui. Mas ele achava que matando o Estevão pararia a obra de Deus. Ele achou que matando Estevão ia trancafiar a fé dos cristãos terrestres, humanos, que vivia pelo amor vivo de Cristo, o nosso rei, o nosso sacerdote, nosso sumo sacerdote, o rei, o grandão da Galileia. Ele esqueceu de uma coisa: que esse Deus é vivo, esse Deus é misterioso. E o Paulo conheceu o poder de Deus. Ainda era Saulo. Aí esse Saulo saiu com a sua guarda romana e foi perseguir os apóstolos. Mas só que ele se deu de mal. Quando ele foi perseguir esses apóstolos na estrada de Damasco, ele teve um grande encontro com o Criador.
A vida de Saulo foi mudada, seu nome foi transportado para Paulo, e ele passou a sentir a perseguição desse mesmo amor. Na estrada, ele percebeu, ele viu um grande clarão, ele caiu no chão, cego. O Senhor disse: Paulo, por que tu me persegue, Paulo? Paulo, Saulo, por que tu me persegue, Saulo? Saulo, por que tu me persegue? Ele respondeu: eu não persigo o Senhor. O Senhor disse: quem persegue o meu povo, me persegue também. Quem persegue o meu povo, me persegue também. Faz o seguinte, Saulo, volta lá, vai lá e procura Ananias. Pai do Senhor, bom dia. Vai lá e procura Ananias, que Ananias está lá, ó, aonde você perseguiu ele para matar também. Seu perseguidor no meu povo, ele teve um encontro com o Senhor, aquele clarão que ele caiu do cavalo e ficou cego. O Senhor colocou as escamas no rosto de Saulo. Neste momento o Senhor disse: da agora para frente você vai chamar Paulo. Ele foi atrás de Ananias, Ananias assustou com ele. Mesmo assim, Ananias ficou lá perto de Paulo 3 dias. A Bíblia diz que Paulo ficou 3 dias sem almoço, sem janta e sem beber água. Oh, glória a Deus! Ai, penetração do amor de Deus, rapaz. O amor de Deus, quando ele chega, rapaz, em nossas vidas, nós somos supridos com todos os nossos afazeres e costumes terrestres, terráqueos e humanos. Aquilo nós esquecemos, porque o amor de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, nos transforma, nos alimenta fisicamente, nos alimenta espiritualmente, nos alimenta com uma potência tão poderosa que não existe nada neste mundo melhor do que esse Deus vivo. Porque esse Deus vivo, ele é de Israel. Esse Deus não falha. Esse é o Deus que não falha. Esse é o Deus poderoso, o Deus de Israel. Transformou Saulo para Paulo. Ele procurou Ananias. Ananias foi lá, tirou a escama dos olhos de Paulo. Aí ele já estava transformado. Aí ele já era Paulo. Perseguidor. Perseguiu pessoas erradas. Perseguiu gente errada. Perseguiu foi o Deus vivo de Israel. Aí, amados irmãos, arrancou, Ananias arrancou as escamas dos olhos de Paulo. Aí Paulo começou seu ministério. Paulo volta a Jerusalém. Mas quando ele volta a Jerusalém, já com os olhos arrancados, já suas escamas, enxergando melhor do que ele enxergava, aí já estava contra o apóstolo. Ele já estava como homem de Deus. Mas foi rejeitado. Ele foi rejeitado no meio do seu povo em Jerusalém. Primeiro que rejeitou ele foi a sua família. A família de Paulo rejeitou ele. Eu não te conheço. O próprio pai dele falava: eu não te conheço. Eu não te conheço. Paulo disse: eu tive um encontro com o maior, com o rei dos reis. Tive um encontro com o grandão da Galileia. Eu tive um encontro com aquele que é Criador. Eu vi Jesus Cristo, eu tive diante dele, eu tive um encontro com aquele Deus real de Israel. E ninguém acreditava em Paulo. Mas Paulo tinha tido um encontro sim. Era o único que ainda tinha visto Jesus. Era o único, porque todos viram Jesus. Foi depois que Jesus morreu, que se ressuscitou no terceiro dia. Todo mundo viu a volta de Jesus, a mudança que Jesus tinha, fez e faz na vida daquele que abre seu coração de dentro para fora e deixa o amor de Deus germinar. Amados irmãos, nessa trajetória, Paulo falando que tinha visto Jesus, ninguém acreditava. Se ouviu a voz de Jesus, teve contato com Jesus e ninguém acreditava. Amados irmãos, aconteceu que em Jerusalém todo mundo falava: Paulo, te conheço como Saulo, não essa seita que você está dizendo, que o Nazareno morreu, ressuscitou. Não.
Não, bom dia, bom dia, bom dia. Não, eu tive sim um encontro com o grandão da Galileia. Eu tive um encontro sim com o Rei dos Reis. Vocês podem não acreditar. E todo dia o apóstolo Paulo orava: Senhor, eu prego, falo sobre o Senhor, oro e não estou conseguindo montar um ministério, nem abrir uma igreja. Senhor, me fortalece. Mas Paulo estava ali porque ele tinha que sentir na pele o que ele fez. Ele era um perseguidor do povo de Deus. De caçador do povo de Deus, ele passou a ser caçado. Ele passou a ser humilhado. Ele passou a ser seguido. Humilhado pelo povo terrestre e terráqueo, mas abençoado pelo grande Deus de Israel. Porque quando caça alguém, amados irmãos, que serve a Deus, quando a gente fala de alguém que é de Deus, quando a gente persegue aquele que é de Deus, nós estamos perseguindo o grandão da Galileia, estamos perseguindo o Rei dos Reis, estamos perseguindo o maior dos maiores, não estamos perseguindo aquele que nós achamos que está fácil de derrotar. Porque quem tem Deus dentro de você, irmão, oh, glória a Deus, aleluia, bom dia. E quem tem Deus dentro de você, quem tem Deus em você, não precisa ter medo de macumbaria, não precisa ter medo de feitiçaria, não precisa ter medo de perseguição, não precisa ter medo do violento, não. Porque o que está com você é muito mais do que está com aquilo que te persegue. Porque a queda é iminente. Vai cair sim, vai ser jogado por terra sim, vai ser destruído sim, porque o meu Deus é um Deus muito forte, é um Deus que não falha. Tá ok, meu irmão. Deus Bom dia, meu querido, que a presença do grande e fortificado e vitorioso Deus de Israel está sobre a vida do Senhor. Que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O número do meu telefone está aí, se você quiser pegar e ligar para mim. Nós estamos prontos para criar mais um exército possante e poderoso, um exército vai direto, um exército que não tem uma queda, mas sim só vitória, um exército que não escorrega, mas se mantém de pé. O povo vitorioso é o nosso povo de Deus. Nosso povo só conhece vitória, não conhece derrota. Amados irmãos, e Paulo passou a ser perseguido e orava e buscava, falando por Deus. Onde ele chegava, ele falava: conversei com Deus hoje, ninguém acreditava. Porque pelo mesmo amor da perseguição lá de trás, por esse mesmo amor ele foi perseguido. A conversão de Paulo foi a coisa mais linda, mais maravilhosa que eu já vi na minha vida. Foi a conversão de Paulo, de Saulo para Paulo. Ele passou de caçador para ser a caça. Mas o apóstolo Paulo, mesmo com essa tanta perseguição, o apóstolo Paulo, mesmo pela humilhação que ele passou, esse apóstolo Paulo, que foi um dos homens mais odiados, foi preso 2 vezes, pela 2ª vez em Jerusalém, mas esse homem escreveu 13 livros. 13 livros o apóstolo Paulo escreveu. E eles falam que Hebreu também pertence ao apóstolo Paulo, seria 14 livros. Esse homem montou a igreja, esse homem doutrinou, esse homem deu estudo, esse homem pregou, e esse homem também ressuscitou. Ressuscitou o menino quando Paulo estava pregando uma certa vez, porque antigamente tinha muita casa alta, tinha muita casa que era em cima nos terraços. Paulo estava pregando lá e tinha um menino sentado na janela. A pregação de Paulo era uma pregação longa, uma pregação estudo, né? Pregação estudo. Aí esse menino cochilou e dormiu e caiu. Paulo foi lá, através do santo nome de Israel, através do grandão da Galileia,
através do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, esse menino foi ressuscitado. Porque o Deus que nós servimos é esse Deus aí. O Deus que nós servimos é esse Deus maravilhoso. É o Deus que cura, Deus que faz prodígio, Deus que faz maravilha, Deus que faz coxa andar, Deus que faz cego enxergar, Deus que faz mudo falar, Deus que coloca nas mãos, igual colocou nas minhas e nas mãos da minha esposa, um braseiro de fogo, colocou na nossa mão uma tocha de fogo, que aonde nós colocamos a nossa mão, enfermidade é curada, demônio é expulso, cego enxerga, mudo fala, surdo ouve, enfermidade é curada, paralítico em cima da cadeira de roda, através do grande nome do nosso Senhor e da vontade do nosso Senhor, são todos eles curados em nome de Jesus. Porque o Deus que nós servimos é esse Deus maravilhoso, esse Deus que não falha, esse Deus que não tem negociata, é um Deus que clamou, orou, buscou, obedeceu. Esse Deus faz milagre na vida daquele que quer. E aí, meu querido, que Deus abençoa. Vem cá, moleque, dá um abraço no profeta, para a unção do profeta passar para você. Deus abençoe a senhora. Dá um abraço no profeta, que aí vai passar para você. Alô, Deus abençoe, em nome de Jesus. Esse é o Deus que eu sirvo. O Deus que eu sirvo é aquele Deus maravilhoso que nunca vai falhar e não falha, irmão. Eu não conheço nenhuma decepção para aquele que busca Deus. Nenhuma. No final, Paulo disse: terminei a minha carreira e guardei a minha fé. Como isso é extraordinário. Ele guardou a fé dele e terminou a carreira. E foi bem sucedido. Deu muita alma, escreveu 13 livros e ainda por cima abriu várias igrejas. É este homem, o perseguidor, passou a ser perseguido. O nome foi transformado de Saulo para Paulo. E esse homem transformou a vida de muita gente. É, amados irmãos, só existe uma solução. Só Cristo Jesus. Senhor, peço nesse momento que o Senhor abençoa que já está abençoado. Meu grande casamento com a minha esposa maravilhosa, a Nenezinha, minha esposa que eu amo, mesmo sofrendo perseguição de muitas flechas malignas, de muitos dados malignos, de muitas línguas fraudulentas, de muitas pessoas invejosas e perseguidoras em cima do meu casamento. Mas Deus está dizendo que está jogando tudo por terra. Maior que está dentro da sua casa, obreiro Antônio Carlos. Maior que está no seu casamento com a sua esposa maravilhosa, você, a Nenezinha. Maior é o que está lá. Menor é o que estão lançando sobre vocês. Está jogado tudo por terra, está tudo queimado. O Senhor disse ainda: eles perseguem, não é riqueza. A inveja não é posição social. A inveja vem, sabe de quê? Do meu viver com a minha esposa. Meu bem, Jesus te ama também. Abra a porta do carro, vou lá, faço as coisas, entrego na mão da minha esposa. Porque eu amo. Onde tem amor, tem isso aí. Onde não tem amor, tem aquilo. Vai lá, busca isso lá. Vai. Lá em casa não. Lá em casa Jesus te ama, meu bem. E eu também. E ela me chama de paixão, isso que é mais importante. Aí sei que os inimigos perseguem. Sei que eles não aguentam, né, irmão? Vê isso aí. Amados irmãos, e peço também que o Senhor abençoe a minha borracharia, Senhor. Abençoa que já está abençoado todos os dias. Onde os inimigos se levantam, mas já caiu por terra. Peço também que o Senhor... Vira pra cá a imagem aí, abraçando o profeta de Deus. Peço que o Senhor também abençoe o Clodoaldo, meu cinegrafista, amador que está comigo há muito tempo. Abençoe a irmã dele, o cunhado dele, os filhos dele, os netos dele, todos que estiverem ao redor dele. Peço que o Senhor abençoe, porque a perseguição vem,
mas o Senhor nos protege. Oh, glória! A mentira vem, mas o Senhor joga por terra. A inimizade eles tentam fazer, mas a pessoa joga por terra. Por isso que ele está aqui, junto comigo, porque Deus está ao nosso redor e ao nosso derredor. Peço que Deus abençoe também o meu filho Salvador. Glória a Deus, aleluia, que já está abençoado e protegido de toda doença mundana, toda doença futura, que parecer nas minhas filhas, Camila e na Luciana e no Salvador. Neste momento eu estou arrupiado porque o Deus que eu sirvo está quebrando corrente lá em casa. O Deus que eu sirvo está quebrando muralha na casa dos meus filhos. O Deus que eu sirvo está quebrando algema, corrente, está limpando e destruindo todo o mal que foi. Alô, Salvador, meu filho! E vai queimando, ele acabou de passar. Olha como Deus é maravilhoso. Eu orando pelo meu filho, ele passou e buzinou para mim. Isso é Deus, isso é Deus. Está quebrado toda a força maligna, toda a força estranha, toda a força da treva foi quebrado. Eu percebo, eu sinto, porque o Deus que eu sirvo é maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Amados irmãos, eu sou o obreiro Antônio Carlos, governador Valadares, Minas Gerais. Aquele que quiser, ó, é só me chamar. Eu estarei na sua igreja para me pregar. Está aqui embaixo, obreiro Antônio Carlos. Peça a sua oração. Esse número aí, ó, de telefone. Só me convidar que eu estarei na sua igreja. De graça recebeste. E estou cheio do Espírito Santo de Deus. E de graça dará. Esse é o Deus que nós servimos. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia.